Olá pessoal, boa tarde, eu sou o Paulo do canal Paulo Açaí e hoje vou trazer aqui para vocês novas atualizações sobre como o nosso estado do Pará está lidando com o coronavírus. Tá bom, pessoal? Eu peço que agora você, por favor, que você assista esse vídeo e você passe para os seus amigos e etc. E propague aí os vídeos que eu tenho mostrado aqui para vocês, tirando dúvidas e contexto histórico e etc. sobre os vírus, né? Sobre principalmente o coronavírus aqui. Então eu queria começar esse vídeo falando sobre os alunos da UFPA que estão fazendo uma produção em larga escala de álcool em gel, tá bom? Aqui eles estão ofertando para algumas instituições e órgãos do governo, como tribunais, bibliotecas, etc. Tá bom, pessoal? E se você quiser saber mais sobre essa produção, sobre os professores que estão atuando, estão ajudando esses alunos na produção, no laboratório da Universidade Federal do Pará, vai ficar o link aí para você aí na descrição do canal, tá bom? Valeu! Então, agora no início desse vídeo eu gostaria de falar sobre as medidas tomadas por nosso governador Helder Barbalho aqui no estado do Pará, tá bom? Helder Barbalho até o momento fez 3 atos muito importantes e decretos etc. Eu vou destacar aqui o ato que ele publicou ainda há pouco, que foi a distribuição de cesta de alimentação para os 536 mil alunos da rede estadual de ensino do Pará, tá bom? Essa distribuição de cestas de alimentação acontecerão nessa sexta-feira, dia 27, na região metropolitana, tá bom? E contarão com alguns voluntários para sua distribuição e etc. Num aviso no tweet, o governador não informou aonde serão, quais serão os pontos de distribuição desses alimentos, mas ele ficou na intenção, ele promete fazer as renovações de tweet, ou seja, ele vai estar disponibilizando essas informações para nós em breve. Então vamos continuar aqui. Eu peço perdão pelo barulho, tá, pessoal? Aqui em Belém hoje está muito calor, então eu preciso fazer o vídeo aqui com a janela aberta, tá? E aí você vai ouvir aqui de vez em quando um ruído daqui da minha comunidade, tá bom? Então vamos continuar aqui o vídeo. Outra medida muito importante que o nosso governador tomou foi no financiamento, no fundo, né, criado para os nossos autônomos, feirantes e etc. Como nós sabemos, nós temos um exemplo de grande feira ao ar livre, que é o Ver o Peso e etc. E outras feiras ao ar livre, exemplo da Feira do Par, da Cabanagem e de outros mercados que existem aqui na nossa região metropolitana, né? Então, qual foi a medida que o nosso governo tomou, o nosso governo estadual do Pará, governador Helder Barbalho? Nós temos disponível agora o cadastro para o Fundo Esperança. O que é o Fundo Esperança? O Fundo Esperança nada mais é do que a destinação monetária de certa quantia em dinheiro para os funcionários, os trabalhadores autônomos, tá bom? Tendo em vista os feirantes e as outras classes de autônomos que fazem parte aqui da nossa economia no Pará. E outra medida muito importante foi a intensificação das medidas de confinamento, né? O nosso governador, nesse momento, ele está intensificando, né, as nossas medidas de confinamento. Ontem, o nosso presidente Jair Bolsonaro fez o seu pronunciamento e eu, particularmente, fiquei até meia-noite e 45 desse período da noite anterior. Por quê? Porque eu estava esperando o nosso governador Helder Barbalho se pronunciar, já que às 11 da noite foi publicado o link do vídeo, né, o YouTube publicou o vídeo, foi publicado pelo YouTube, perdão, o link, né, do vídeo de comitiva de imprensa marcado exatamente para meia-noite do nosso governador Helder Barbalho ontem. Eu e mais, se eu não me engano, mais 14 pessoas ficamos esperando, aguardando, conversando entre nós sobre as medidas, sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, né? E ficamos aguardando pelo pronunciamento do nosso governador Helder Barbalho, mas infelizmente não aconteceu. E exatamente à meia-noite, o governador Helder Barbalho colocou nas suas redes sociais, Twitter e Instagram, né, o seu pensamento a respeito do pronunciamento do nosso presidente Jair Bolsonaro. Né? E aí ele colocou lá que o nosso governo está agindo com sanidade, né, para impedir que esse vírus se propague. Qual é, como eu falei para vocês e tenho falado nos outros vídeos, qual é o principal motivo de nós estarmos enfrentando esse confinamento? É a propagação do vírus, né?
Para quem não sabe, o nosso sistema de saúde aqui no Pará, ele ainda tem suas deficiências. Então, o nosso governador estima que se for intensificado o número de casos, né, aqui no Pará, e se nós chegarmos a uma contaminação em massa, né, o nosso sistema, o que nós temos de disponível no nosso sistema de saúde aqui no estado não será o suficiente. Então, para que isso não aconteça, nós estamos enfrentando esse confinamento e vamos enfrentar com paciência, né? E o nosso querido presidente Jair Bolsonaro falou sobre economia também. E o que eu, particularmente como estudante e professor aqui na nossa região, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: os autônomos, né, precisam ter o seu retorno financeiro, o seu dinheiro. E ainda há muitos deles na nossa cidade trabalhando, mesmo com os avisos, etc. Mas é necessário que eles se mantenham. Não tem, como que eu posso dizer para vocês, não tem uma outra forma deles ganharem dinheiro senão tratando dos seus negócios autônomos, dos seus negócios nas feiras, nos comércios, etc. Então, a sugestão que eu, na medida do possível, faria ao governo é que pensasse em uma elaboração de lei ou qualquer coisa, uma elaboração de um projeto, né, que englobasse tanto o momento delicado que nós estamos enfrentando com a saúde, né, com a propagação do coronavírus, a uma medida que fosse viável financeiramente para os nossos autônomos. O que nós precisamos ter nesse momento é paciência. Se todos nós voltarmos para as ruas, voltarmos para nossas atividades nesse momento, provavelmente haveria um aumento de contaminados, né, com o vírus, de infectados. Então nós precisamos ter um pouquinho de paciência, né? O nosso governo já tem trabalhado bastante, tanto nacional como regional. Estão nessas criações de projetos para deixar um pouco mais confortável as nossas situações devido ao caso, né? A situação delicada que nós estamos enfrentando. Então, os nossos governantes estão nesse momento num clima de tensão, o qual eu falei no vídeo anterior para vocês, né? É impossível, num momento de tanta crise, é impossível não entrar em tensão, não entrar em conflitos, né? Nós temos vários casos aí ao redor do mundo de situações delicadas que países enfrentaram e situações delicadas, decisões delicadas que tiveram que tomar, né? Imagina só se nós chegarmos à Itália, que é um país de primeiro mundo e que o nosso presidente falou ontem que tinha um clima totalmente diferente do nosso, né? Mas o que eu tenho para falar para vocês quanto a isso é o seguinte, né? Imagina se nós enfrentarmos uma contaminação como algumas cidades estão enfrentando na Itália, né? Vai ser sem precedentes, porque lá, com toda a tecnologia, com todos os suportes que um país de primeiro mundo pode ter, eles estão tendo que decidir, né, entre os mais velhos, entre os mais novos, quem pode, quem não pode ficar com o respirador, quem deve morrer e etc. Né? Estão tendo que tomar decisões muito difíceis que têm afetado o psicológico de vários agentes de saúde, o que mais, agentes públicos que estão em serviço agora. E também eu queria abrir um parênteses aqui e falar, né, para você que é agente de saúde, para você que está prestando seus serviços lá na nossa comunidade nesse momento de tensão, nesse momento delicado do coronavírus, se proteja também, tá bom? Uma coisa que deveria acontecer nesse momento seria sim uma melhor remuneração dos nossos agentes de saúde, né? Que hoje em dia, antes da situação que nós estamos enfrentando, eles precisam trabalhar em 1, 2 ou 3 hospitais para terem uma renda que possa satisfazer o seu conforto, ao conforto de sua família, etc. Tá bom? Então fica esse parêntese aí. Tá ok, pessoal? Então é como eu estava falando, né? Nós estamos enfrentando todas essas decisões delicadas, né? Nós não podemos chegar no que aconteceu, nosso país por completo não pode chegar no que tem acontecido no que aconteceu com a China, no que aconteceu com a Itália e com o que está acontecendo agora no terceiro epicentro do vírus, que está sendo Nova York, né? Infelizmente, para você que acompanha o meu canal, hoje eu postei aqui um vídeo, né, para relembrar os momentos de Nova York. Eu vou ficar fazendo essa série aí de vídeos assim, colocando vídeos de curta-metragem sobre os locais que eu frequentei em Nova York, que eu frequentei nos Estados Unidos, tá bom? Só para ficar aí para você ver como era e como está agora nesse momento, tá bom? Então tá. Continuando, né, o certo navio que estava ancorado aqui no nosso litoral, o certo cruzeiro, né, ao passar por uma inspeção foi encontrado traços de RNA do vírus, do coronavírus, novo coronavírus, né? O que eu tenho para falar para vocês sobre isso? O RNA, ele também causa contaminação do vírus, né? Não é o vírus morto ou alguma coisa assim, não. O RNA ainda é
o seu... ainda tem a sua carga ainda de contaminação. E o que acontece, de certa forma? Eu entrei em contato com alguns amigos da Universidade Federal do Pará, dentre eles uma pessoa que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou aqui no vídeo mesmo, tá bom? Essa pessoa é muito minha amiga e tem me ajudado muito nesse momento para me tirar essas dúvidas biológicas a respeito do vírus, né? Então, e tem me indicado artigos científicos e etc, né? Então o que acontece? O RNA ele ainda é carga genética, ele ainda tem o seu valor de contaminação. E o que acontece? O RNA ele precisa de uma célula hospedeira. E quando ele se anexa... E quem tem essa... Quais são... Quem é que tem essas células hospedeiras? Somos nós, tá bom? Nós somos os hospedeiros do vírus. E o que acontece? Ao RNA entrar em contato com as nossas células, ele começa a sua multiplicação e dá seu início àquele ciclo que eu mostrei para vocês, aquele processo, perdão, que eu mostrei para vocês em um dos primeiros vídeos que eu falei sobre a contaminação do coronavírus. Né? Então, foi encontrado nesse navio e pessoas andaram por lá e etc. Já podem estar no nosso convívio social. Assim como hoje nós decretamos mais 2 novos casos, né, do coronavírus aqui no estado do Pará. E o que tem acontecido? Né? Essas pessoas estão procurando o auxílio médico e etc. após demonstrarem, tá bom, alguns sinais do vírus. Ou seja, antes disso, antes das pessoas demonstrarem esses sinais, os sinais de que estão com o vírus, elas frequentam os lugares, vão às compras, fazem suas caminhadas e etc. Então isso tudo, elas têm frequentado o seu convívio até sentir alguma coisa e procurarem ajuda médica. Né? Então, ou seja, mais um motivo para nós levarmos em conta o confinamento que está acontecendo. Tá bom? E, então é isso, eu queria aproveitar também, desculpa, peço perdão, ainda não acabou o vídeo, tá? Então eu queria aproveitar também para falar sobre a medida que a Embaixada Americana tem tomado, né, de repatriar os seus compatriotas que estão espalhados pelas nações. Aqui no Brasil, os americanos que estão conosco receberam já a notificação para retornar ao seu país de origem. E o que eu tenho para falar sobre isso? Aqui no Pará, para quem não sabe, nós recebemos americanos, tá bom? Principalmente a Universidade Estadual do Pará e a Universidade Federal do Pará, que são vinculadas ao programa Fulbright, que é ofertado pela Embaixada Americana, tá bom? De intercâmbio de alunos. O que acontece no Fulbright? Esse ano aqui no Pará, nós recebemos, na minha Universidade Estadual do Pará, nós recebemos 2 alunos americanos, né? E eles passaram um total de 2 semanas aqui conosco, até chegar o documento do Fulbright informando que eles deveriam retornar ao seu país. E se caso isso não fosse atendido, eles ficariam sem qualquer recurso aqui para se manter. Então eles tiveram que retornar. Dentre esses alunos, uma aluna em específico estava bastante preocupada porque ela vem de um estado, ela é proveniente de um estado que nos Estados Unidos que já tem uma grande propagação do vírus. Então a sua família já está infectada. E foi isso que ela repassou para nós. Sua irmã, seu pai, sua mãe já estão infectados. Então ela sabe que se ela voltar para ali, ela possivelmente vai ser infectada com vírus. E por mais que nós tomássemos medidas, baixo-assinado, e mandássemos e-mails para a embaixada informando que eles estariam mais seguros aqui na nossa região, a embaixada entendeu que eles deveriam voltar mesmo assim para seus países, porque lá eles estariam mais seguros. Então, nós tomamos as nossas medidas, mas infelizmente os nossos alunos americanos não puderam ficar conosco, tiveram que retornar para o seu país, né? Também quero fazer aqui, falar sobre o padre na Itália, né? Que ao contrair a doença do coronavírus, ou a Covid-19, né? Ele ficou precisando de equipamento respiratório e a sua comunidade do seu grupo religioso, né, das pessoas que frequentavam a sua missa, peço perdão pelo vocabulário leigo nesse momento, tá bom, do ramo católico, mas as pessoas que frequentavam as missas e as reuniões, especificamente da paróquia desse padre, né, fizeram sua coleta financeira e compraram o equipamento respiratório para o padre, né? E o que foi que o padre fez? O padre tomou a decisão de passar esse equipamento para uma pessoa mais jovem, né? Isso, as pessoas na plataforma Reddit, que é a plataforma que eu tenho usado para me manter informado também com outros acadêmicos e grupos de pesquisa a respeito da Covid,
da Covid-19, né? Essa plataforma informou isso, que esse padre teve o bom senso de ofertar esse equipamento, né? O padre veio a falecer, e a plataforma postou a homenagem em uma seguinte frase, curta frase, que disseram: vá com Deus, herói. Né? O padre foi sensato realmente, né? Na medida do possível. Infelizmente nós ainda estamos tendo esses conflitos entre governos e etc., né? Que muitos deles estão pensando em outras coisas, mas quando na verdade para a família do padre e para a família dos nossos casos de Covid aqui no país, da família dos que já faleceram, né? Não tem como se referir a eles dessa forma, né? Eles provavelmente devem estar sendo totalmente a favor de algumas decisões tomadas pelos seus governos estaduais e etc. Mas acredito que eles possam ter ficado desconfortáveis diante do pronunciamento dessa noite, tá bom? Como eu queria apontar aqui, não é um momento para falar sobre esquerda e direita. O mundo inteiro está enfrentando o mesmo inimigo nesse momento. Então não é um momento para fazer jogadas políticas, né? Para tentar ficar descobrindo o santo e cobrindo o outro, para tentar se esquivar de suas responsabilidades, né? Enfim, o que parece é que se o nosso governo central parece que o nosso governo central está querendo se esquivar de certa forma, né? Para se tivermos algum problema, como provavelmente teremos problema financeiro no nosso país aí, parece assim que o que eu quero dizer com o descobrindo e cobrindo o outro, né? Que o que pareceu ontem nesse pronunciamento é que o nosso presidente estava querendo transferir toda a carga de culpa do que ia acontecer com o nosso país. Parece que ele estava querendo transferir para os governadores, né? Para as ações dos governadores, né? E eu sei que muita gente pode pensar diferente de mim. Claro, nós somos políticos e eu estou colocando aqui a minha opinião quanto cidadão, quanto eleitor do governo que está presente, né? Que está governando o nosso país. Parece assim que se alguma coisa der errado, a culpa não é do presidente, a culpa é dos governadores, tá bom? Em termos isso aí esclarece um pouquinho do meu pensamento, tá ok? E eu queria falar para vocês que todos os dados, todas as afirmativas que eu tenho feito aqui, elas são com base nos dados que a OMS oferece para mim via WhatsApp e os dados que eu fico recebendo diariamente pela plataforma Reddit com o grupo do coronavírus, que tem feito as pesquisas em cima do coronavírus, etc. Tanto pesquisa de dados geográficos, dados de população, sobre os dados acadêmicos e científicos do vírus, tá bom? Todas essas plataformas eu vou deixar aí disponível para você aqui na descrição no WhatsApp, tá ok, pessoal? E eu queria terminar esse vídeo agora, né, terminando oficialmente, deixando para você disponível aí no final desse vídeo os OVNIs que foram filmados, tá bom? Aí na Ilha do Cumbu pela população, tá bom, pessoal? No mais, eu agradeço a atenção, tenham todos uma... Segura aqui, Valdo, segura aqui. Deixa eu passar a manteiga. Vai filmando tudinho, hein? Eu vou estar granulado caminhais. Vai estar grande. Tu viu o banco granulado caminhais? Filma. Tem isso já? Olha. Será que essa aqui... Olha, é o bicho. Olha, filma direito, tá grandão. Será que é satélite? É trecho, ó. Nanu, tu consegue abrir o chuveiro? Olha, amanhã é 4, ó. Que diacho, hein? Nanu, filma pra chegar. Nanu! Nanu, tu abriu o chuveiro, Nanu? Tu abriu o chuveiro, Nanu? Nanu, vem para o teu banho. Tu abre o chuveiro. Olha, amanhã, olha. Que diacho.